A história do pop rock no Brasil, uma nova juventude ganha voz. Após o estrondoso sucesso do rock, surgido na década de 50 nos Estados Unidos, alguns subgêneros vieram na sequência e um deles foi o pop rock. Com sonoridade mais suave, o pop rock acabou ganhando destaque como uma alternativa mais comercial ao rock tradicional. Os mais críticos até consideram o estilo inferior ao rock, mero produto comercial com pouca personalidade. Mas será mesmo? Com tantas bandas de sucesso, o pop rock se consagrou ao redor do mundo e também no Brasil, principalmente na década de 80 com artistas de grande importância que deram uma cara nova para a juventude da época. O pop rock nacional rendeu muitos frutos e a gente te convida para mergulhar mais nesta história. História do pop rock no Brasil. Após um período turbulento com os militares no comando do país, jovens e artistas viviam, entre 64 a 85, silenciados e com medo. Faltava representatividade para uma geração que dava os primeiros passos rumo à redemocratização do Brasil. E é neste contexto que as primeiras bandas de pop rock começam a botar a cara a tapa. Algo novo surgia para se somar à boa e velha MPB. Após os Mutantes abrirem alas na década de 70, com experimentações e muito rock psicodélico, novos artistas beberam dessa fonte e observaram o que era atitude rock e indie rock. Os Mutantes se tornaram a lenda do rock nacional, influenciando tudo que veio depois, direta ou indiretamente. Embora a cultura americana e o rock britânico tenham influenciado bastante na produção nacional, quando o pop rock começou a surgir por aqui, parecia que nada daquilo já tinha sido visto antes. É só relembrar as primeiras apresentações da Blitz, por exemplo, que podemos entender como sendo um ponto de partida. Mas o que é o pop rock? A expressão pop significa popular e ao juntar os termos pop rock, entendemos como sendo um estilo que ainda usa elementos do rock, porém com uma pegada mais leve, dançante, podendo gerar assim uma maior conexão com o público. Na década de 50, músicos como Roy Orbison e Del Shannon foram os grandes precursores do estilo, que foi se misturando e gerando outros subgêneros nas décadas seguintes, como soft rock e power pop, por exemplo. De acordo com o crítico e especialista Philip Auslander, o termo pop rock é mais usado nos Estados Unidos para designar músicas feitas por cantores brancos. Ao contrário do rock, que tem em suas raízes a música afro-americana. Tanto que sua origem tem por trás nomes como Chunky Berry, Sister Rosetta e Little Richard, músicos negros. A verdade é que, sendo uma forma de entretenimento ou não, do pop rock nacional surgiram grandes clássicos, músicas com letras que traziam reflexões sociais, críticas políticas e muita poesia. Bandas de pop rock nacional de destaque. As primeiras bandas de pop rock nacionais começaram a surgir no início da década de 80, que marca também o período de transição no cenário político do país. Havia um sentimento de revolta que precisava urgentemente ser colocado para fora e os jovens que faziam música assumiram muito bem esse papel. Os anos 80 se tornaram especiais para o rock nacional com o surgimento de bandas como Blitz, Titãs, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Cazuza, Capital Inicial, Engenheiros do Havaí, Roupa Nova, Lulu Santos, Kid Abelha, Biquíni Cavadão. Algumas dessas bandas estão na ativa até hoje e tiveram um papel fundamental para a história da música brasileira. Por conta da estagnação econômica, os anos 80 ficaram conhecidos como sendo a década perdida. Mas, os jovens músicos da época foram na contramão e criaram um movimento que fez o país sentir orgulho do que era produzido por aqui. Eles deram voz a milhares de jovens, que puderam inclusive se vestir e usar o cabelo que quisessem. Já na década de 90, com o início da MTV no Brasil, foi a vez de artistas e bandas como Skank, Jota Quest, Marina Lima, Raimundos, Chico Science, Nação Zumbi e Planet Hemp contribuírem com novas experimentações, dando uma roupagem diferente ao rock nacional. Neste período, o formato acústico ficou em evidência e a MTV Brasil ajudou a impulsionar algumas bandas que estavam um tanto esquecidas do público, como foi o caso do acústico MTV Capital Inicial, que se tornou um dos maiores sucessos da emissora. Com a chegada dos anos 2000, o Charlie Brown Jr. foi uma das bandas de maior destaque do rock brazuca.
Embora o estilo da banda seja definido como rock alternativo, o Charlie Brown misturou diversos gêneros musicais e teve uma trajetória impactante, influenciou jovens e mobilizou novas tendências. Ainda nos anos 2000, Detonautas, Scalene, NX0, CPM 22, Pitty, Los Hermanos e o Rapa conquistaram um público expressivo e ficaram nos primeiros lugares das paradas de sucesso. Bandas internacionais que influenciaram o movimento. A história do pop rock no Brasil talvez não tivesse se tornado tão promissora sem as principais bandas internacionais que influenciaram o movimento. Desde o surgimento do gênero nos anos 50, inúmeras vertentes do rock foram surgindo, tanto que uma das maiores dificuldades da indústria e principalmente do público é apontar um estilo único para definir uma banda. Você mesmo já deve ter discutido em uma roda de amigos roqueiros se determinada banda é rock progressivo, new metal ou hard rock, não é mesmo? Essa percepção se torna ainda mais difícil com o pop rock, porque a principal característica está mais relacionada ao impacto que algumas bandas tiveram no mercado, sucesso, alcance expressivo do público e poder de influência. Tanto que, o pop rock se fortaleceu após o estouro da indústria discográfica, somada ao crescimento dos veículos de massa, como televisão, rádio e cinema. Lá fora, bandas internacionais ajudaram o pop rock a ganhar notoriedade no mundo inteiro e, claro, o rock nacional sofreu influência dos nomes mais representativos. Alguns deles são Smiths, R.E.M., U2, Bon Jovi, A.H., Duran Duran, Tears for Fears, Mr. Big, Bee Gees, Counting Crows, Men at Work, INXS, entre outras. Fruto de um produto com maior potência comercial ou não, o pop rock demonstrou sim a sua atitude e personalidade, principalmente entre as bandas brasileiras que entraram para a história como um dos períodos mais importantes do rock nacional. Talvez a gente nunca mais veja nada parecido ao rock da década de 80. As 20 melhores bandas de rock nacional de todos os tempos. Conta para a gente, gostou de saber um pouco mais sobre a história do pop rock no Brasil? Agora, você pode aproveitar para conferir as 20 melhores bandas de rock nacional que marcaram uma época.